Neemias capítulo 7, versos de 1 a 4. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Um povo para adoração. O propósito de Deus escolher Abraão e fazer dele uma grande nação foi o de redimir um povo para estar diante dele em adoração e serviço, e que esse povo se alegrasse diante de Deus. Através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E isso se cumpre plenamente na descendência de Abraão, ou no descendente que é Cristo. Assim ocorre aqui quando parte do povo retorna do cativeiro babilônico. Deus revela sua fidelidade, poder, graça e misericórdia. Deus não abandona o povo que o abandonou. Deus permanece com seu plano bondoso. Deus permite ao povo voltar e reerguer Jerusalém, os muros, as casas, as fortalezas e o templo. Deus está com o seu povo e lhes dá Neemias e Esdras. Chegamos ao ponto em que os muros e fortalezas estão completos. Após passarem por vários desafios, lutas e provações, o muro está concluído. Mas o que é uma cidade sem pessoas? Você deve ter notado nessa pandemia como é deprimente observar as ruas vazias, como o relacionamento faz falta. Hoje vamos falar sobre um povo para adoração. Um povo para adoração. Vamos ver como Deus protege e lidera o seu povo, como Deus conhece o seu povo e como Deus abençoa o seu povo. Deus lidera e protege o seu povo. O texto diz que a obra de reconstrução do muro estava terminada e também as fortificações. Neemias estabeleceu porteiros, cantores e levitas. Neemias restabeleceu líderes importantes na vida do povo para protegê-lo e liderá-lo. Uma liderança espiritual também é colocada ali. O palco está sendo montado para a maior atividade de todas, a adoração. O fim principal de todo homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Anani, irmão de Neemias, e Ananias são nomeados maiorais do castelo. Neemias também organiza os turnos e as estratégias de vigilância. A característica principal desses líderes é a fidelidade e o temor a Deus. Sendo fiéis a Deus, cuidarão bem do povo. Não vão ceder aos caprichos do povo e nem tampouco às seduções do próprio coração, de Satanás e do mundo. O povo está seguro e tem liderança espiritual. Assim, o Supremo Pastor Jesus Cristo cuida de nós. Ele prometeu nos dar pastores segundo o seu coração. O Cristo exaltado dá à sua igreja, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, evangelistas, pastores, apóstolos, mestres, visando a sua edificação e que todo o corpo bem edificado cresça à semelhança de Jesus Cristo. Líderes fiéis a Deus e que amam o rebanho, alimentam com a palavra, cuidam das ovelhas, curam suas feridas, espantam os lobos, defendem o rebanho. Pastores que são sentinelas contra os ataques dos lobos das heresias, pastores que são fiéis e tementes a Deus. Não que não sejam pecadores e falhos, mas são capacitados e usados por Deus, que andam nos passos de Jesus, em arrependimento. Oremos pelos nossos líderes, para que Deus sustente e cada dia mais levante pastores segundo o seu coração. Que nós também tenhamos compaixão dos nossos líderes, entendamos que são homens falhos como nós, sujeitos ao pecado e ao erro, mas que Deus os mantenha de pé, que eles não vacilem, que Deus tenha misericórdia dos nossos líderes que tanto defendem
amam e alimentam a sua igreja. E estejamos também atentos aos falsos mestres, aos falsos obreiros, aos lobos que surgem de dentro do rebanho com más intenções. Segundo lugar, Deus conhece o seu povo. À semelhança de Números, temos aqui um censo do povo de Deus, que retornou do cativeiro para Jerusalém. Textos assim muitas vezes nos intrigam, e em nossas leituras anuais da Bíblia, parece não haver muito proveito, não é verdade? Mas perceba que foi Deus quem propôs no coração de Neemias levantar esse censo. Neemias então acha o livro da genealogia, um livro antigo dos registros do povo de Deus. E em seguida temos aqui uma lista de vários nomes de chefes de família. E aqui encontramos uma lista representativa do povo de Deus que retornou do cativeiro. Aqui aprendemos como Deus conhece o seu povo e se importa com o seu povo. Deus conhece cada um de nós. A cidade estava pronta, protegida, mas as casas precisavam ser reparadas e as famílias realojadas. Uma cidade sem pessoas não é uma cidade. Sem o povo para adoração, nada fazia sentido. Deus chama então o seu povo e convoca o seu povo solenemente. Assim Deus ama a todo o seu povo em Cristo Jesus. Cristo conhece e ama a sua igreja. Ele conhece e ama a sua noiva. Deus ama a cada um de nós individualmente. Deus conhece o nosso nome e absolutamente tudo sobre nós. Ao mesmo tempo que Ele ama o seu povo como um todo, que Cristo ama a sua noiva, ao mesmo tempo em que Ele ama a totalidade do seu povo, nós percebemos também que Cristo conhece cada um de nós individualmente e pessoalmente. Cristo é o pastor que sabe de cada uma de suas ovelhas, até daquela que se perdeu entre as 99, e Ele vai atrás dela e a busca. Paulo diz que Deus conhece os que são seus, 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Romanos capítulo 8. Ele nos chama pelo nome. Ele diz o meu e o seu nome. Cristo é aquele que venceu e tem o livro da vida em suas mãos. Nesse livro estão escritos os nomes dos redimidos, que vieram do império das trevas para a maravilhosa luz. E quem não for achado no livro da vida não terá parte no reino de Deus. Cristo é quem pronuncia o nosso nome diante de Deus e também nos dá um novo nome. Daqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perderá. Deus conhece o seu povo. Deus é quem redimiu a cada um de nós para nos conduzir à sua presença e adorarmos a Ele para sempre. Cristo nos prepara lugar. Assim Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E agora o Espírito Santo está preparando um povo para esse lugar. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Logo, todos nós, redimidos em Cristo, livres do cativeiro do pecado, entraremos nos portais eternos da Nova Jerusalém, que Cristo trará em sua companhia, e adoraremos o Senhor para sempre. Terceiro e último lugar, Deus abençoa o seu povo. O capítulo 7 começou falando do estabelecimento dos levitas e termina falando do templo e das ofertas. Fica claro que o propósito de Deus é a adoração. Um povo para adorar a Deus. Um povo para se alegrar na presença de Deus. A semelhança do que ocorreu com Davi, vemos aqui o povo ofertando para a reforma do templo. E antes de tudo, para o Senhor. 1 Crônicas 29:14 diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. E mais à frente, em 16:17, Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração,
Dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Deus abençoa o seu povo. Deus levanta pessoas para abençoar também o seu povo. Deus provê tudo o que é necessário para nós. Ele é quem supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória. Ele é quem provê tudo para que seu povo o adore. Tudo o que oferecemos a Deus, é Ele quem nos deu primeiro antes de tudo. Deus usa até pessoas fora do arraial para abençoar o seu povo. Ele usa quem Ele quer. Deus também nos abençoa para abençoarmos. Não há ninguém que não seja abençoado e que não possa abençoar. A viúva pobre é um exemplo claro disso. Paulo diz em Efésios capítulo 1:3 que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Um povo para a adoração. Concluindo, a adoração é a atividade principal do homem e da Igreja de Cristo. Render louvores a Deus em Cristo pelo Espírito, não somente no culto público, mas na vida como um culto. Aprendemos aqui que Deus é o mais interessado no culto. Se não fosse Deus, não estaríamos nem tão apercebidos desse privilégio vital. Deus prepara líderes, Deus chama o seu povo que Ele conhece, Deus abençoa o seu povo para que o seu povo possa estar na sua presença em adoração. Que bênção vermos isso hoje na nova aliança em Cristo Jesus. Jesus Cristo, supremo pastor da nossa alma, nosso general, líder, provedor, protetor, defensor, rei, sacerdote, profeta, Ele nos lidera e nos protege e supre tudo para a adoração. Jesus Cristo comprou com seu sangue um povo para o louvor e a glória de Deus. E nele nós somos mais do que abençoados, somos bem-aventurados. Que Deus nos ajude a responder a tamanha graça e privilégio com um coração quebrantado, grato, generoso, fiel, contrito, sincero. Não negligencie, meu irmão, este privilégio. Não banalize o culto, a igreja, a adoração. Não menospreze o povo de Deus, a igreja de Cristo, pois Jesus ama e protege a sua igreja por quem Ele deu a sua própria vida. Até aquele dia em que estaremos juntos na Nova Jerusalém.